Graça. Bom dia. Na verdade, eu queria primeiro cumprimentar o presidente, o relator e os demais parlamentares presentes. Eu deixei por último, na verdade, a minha fala, porque eu entendo a questão, na verdade, das taxas e serviços do IBAMA, me parece a questão um pouco mais simples até do que os que me antecederam. A questão da preocupação do meio ambiente é uma preocupação compartilhada por todos nós. Eu acho que o trabalho de fiscalizar, a questão da competência ser comum de preservação do meio ambiente, ela é compartilhada na União, Estados, DF, municípios, e isso tem desdobramento, na verdade, nessa atuação da questão dos serviços e das taxas de fiscalização. Eu não sei se... o eixo central aqui é o seguinte: a Política Nacional do Meio Ambiente, que é a lei que estabelece não só, vamos dizer, o SISNAMA, o Sistema Nacional do Meio Ambiente, mas também, vamos dizer, os instrumentos para viabilizar essa política, ela trouxe literalmente os valores nominais no final da lei. Então, no anexo que termina a lei, todos os valores nominais estão fixados desde 2000, nesse mesmo patamar, sem qualquer tipo de atualização monetária. Então, percebam que a gente tem um crescimento que não pode ser ignorado por ninguém, a respeito das atuações que nós que trabalhamos com o meio ambiente temos. Se levar em consideração a atuação do IBAMA, que é a autarquia a qual eu sou procurador, então represento, a gente tem uma atuação que é assim, visível não só no Fantástico, nos demais na mídia, na verdade, da fiscalização e da atuação que custa, que tem, de fato, um incremento muito alto. Utilização de helicópteros, passagem. Então, tem uma atuação de fiscalização, que é muito importante, e temos uma atualização de qualidade ambiental, de reflorestamento, de atuação da fauna e da flora, e temos também uma preocupação muito importante, que são os licenciamentos ambientais, que é uma coisa que é importante para um desenvolvimento do país sustentável, uma ideia de chegar a um meio termo entre a ideia de preservação, desenvolvimento e questão social. Acho que esse tema também é um tema muito caro e muito presente em todas as discussões. Entendam, na verdade, então, que os valores dos preços e serviços do IBAMA estão definidos no anexo desde 2000, sem qualquer atualização. Esses preços e serviços, na verdade, parecem ser apenas do IBAMA, mas eles não são, por conta do seguinte: existe, na verdade, uma definição dos serviços e existe também uma definição dos valores da TCFA, Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental. Essa taxa de controle e fiscalização ambiental, na verdade, ela tem valores fixos a depender do potencial poluidor, e do tamanho da empresa. Então, vejam que há toda uma preocupação para que se onere quem mais potencialmente polui e ao tamanho da empresa. Então, existe toda uma medição. Senhores, em 2000 e até a edição da medida provisória, o maior poluidor e a maior empresa pagava R$ 2.250 para a fiscalização do IBAMA. Então, cada 3 meses ele teria que pagar isso. E me desculpem, levando em consideração todo o aparato e toda a preocupação com a proteção ambiental, que eu sei que todo o Congresso compartilha conosco a preocupação, é um dinheiro que infelizmente, não é suficiente para a atuação que é feita não só pelo IBAMA, mas também pelos estados e municípios. Isso porque a TCFA tem uma previsão expressa de uma dedução, de uma compensação com as taxas de fiscalização dos estados. Então, parte desse recurso que está sendo atualizado pela MP será repassado para os estados. Então, é uma preocupação que não é apenas federal, é uma preocupação que, na verdade, vai na verdade, impactar também a atuação da fiscalização dos estados. Então, os senhores que representam todos os seus estados também têm que, assim, me parece que é muito importante pensar a respeito desse ponto também. Então, é o seguinte: antigamente, até 2000, a gente tinha um preço previsto para uma licença de operação de um autoempreendimento. Os valores eram muito pequenos e não levavam em consideração a complexidade que hoje em dia acompanha a fiscalização ambiental. Para qualquer empreendimento hidrelétrico, por exemplo, que se faça um licenciamento ambiental, a gente tem um custo envolvido, não só de diárias e passagem, fiscalização. Acho que todos estão acompanhando os grandes empreendimentos e as discussões a respeito disso. Então, na verdade,
a pretensão dessa medida provisória, e eu deixei para falar por último, porque o do IBAMA me parece até mais simples do que as outras estruturas, por conta do seguinte, é apenas atualizar monetariamente. Não estamos querendo ampliar os valores, ampliar, na verdade, rediscutir o custo que envolve uma fiscalização. Senhores, no caso da fiscalização, por exemplo, envolve um aparato não só de servidores, mas também de helicópteros, passagem, há toda uma preocupação com a concretização daquelas metas de desmatamento zero, redução. Então, assim, é uma pauta que está na agenda do dia e que torna-se inviável ao ponto de cortar algumas operações e algumas atuações que são muito importantes para o Brasil, que é considerado um país verde, que tem, na verdade, um reconhecimento dessa atuação. Então, a pretensão, na verdade, o motivo pelo qual a presidente Marilene Ramos pede, porque eu venho aqui conversar com os senhores a respeito da TSFA e os serviços do IBAMA, é para tornar viável a manutenção desses serviços e da atuação que nós temos pela preservação do meio ambiente. Houve uma redistribuição das competências ambientais com a Lei 140, que foi editada, e nós queremos viabilizar não só a atuação no âmbito federal, mas também no âmbito estadual. Então, é uma perspectiva que vai envolver todo esse sistema de meio ambiente que é formado não só pelo IBAMA, mas também por todos os outros agentes do CISNAMA. Então, acho que era basicamente isso. Eu estou à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigada.